Enquanto você dormia, o bolsonarismo armou mais uma farsa. E dessa vez eles não contavam que seriam desmascarados ao vivo, diante de câmeras, com a mentira escancarada e a plateia aplaudindo como se fosse verdade. Mas o pior não é a mentira. O pior é onde a outra ponta dessa mesma estratégia está desmoronando agora, dentro da mais alta corte do país. Vamos começar pelo palanque. Flávio Bolsonaro sobe ao palco em um evento do agronegócio. Discurso ensaiado, postura firme. Ele diz que o agro está na pele da família dele. Diz que o presidente Lula trata o campo como vilão. Diz que há ódio saindo da boca do atual governo contra os produtores rurais. E aí ele solta um número de impacto: 36 suicídios de produtores endividados. A plateia ruge, aplausos ensurdecedores. Parecia forte, parecia verdade. Só que tinha um problema: nada daquilo era verdade. E é aqui que tudo muda, porque enquanto Flávio discursava, o presidente Lula tinha acabado de voltar da Alemanha, onde ele fez exatamente o quê? Defendeu o agronegócio brasileiro com dados, com entusiasmo, em uma feira industrial gigante na Europa. Disse que o Brasil tem tecnologia, competitividade e que o campo brasileiro é protagonista global. Isso foi filmado, está registrado, é verificável. A mesma semana, a mesma pauta. Enquanto um defendia o agro lá fora, o outro dizia que o agro sofre ódio aqui dentro. Quem estava mentindo? Aí o recorte fica ainda mais grave. Só que enquanto o palanque explodia, em Brasília algo muito mais grave começava a rachar por dentro. E aqui eu preciso que você preste atenção, porque esse próximo fio vai puxar um novelo que pode derrubar um esquema bilionário. André Mendonça é ministro do Supremo, foi indicado por Bolsonaro e é o relator das duas investigações mais explosivas do momento: o caso Master, que envolve milhões de reais, e o caso que investiga o filho do presidente Lula. Até aí, tudo dentro da normalidade institucional. Só que tem um detalhe que a maior parte da imprensa prefere não discutir. O delegado da Polícia Federal responsável pelo caso do filho de Lula é o mesmo delegado do caso Master. O nome dele é Tiago Marcantônio, e esse delegado não trabalha na sede da PF. Ele trabalha dentro do Supremo Tribunal Federal, todos os dias, ao lado de André Mendonça. Só que o plano não funcionou, a imprensa não embarcou, os ministros não se calaram, e o próprio caso Master começou a se mover numa direção que Mendonça não consegue mais controlar. Pois durante as investigações, a Polícia Federal encontrou material comprometedor, registros que envolvem exclusivamente políticos da direita, figuras que foram ministros do governo Bolsonaro, pessoas que ainda hoje orbitam a mesma rede política da qual Mendonça faz parte. Quando Mendonça descobriu o que estava naquele material, ele bloqueou o acesso. Ninguém mais pôde ver. Pensa no que isso significa. O ministro relator de uma investigação criminal encontra material que compromete exclusivamente os aliados políticos dele, e a resposta é: ninguém vê isso. Ao mesmo tempo, o delegado que trabalha ao lado dele dentro do STF vaza para a imprensa informações sobre tornozeleira, possível prisão e investigações de pessoas ligadas ao governo. Um trilho bloqueado, outro acelerado, escolhidos a dedo. E aí o quebra-cabeça se fechou com uma peça que quase ninguém conectou. O ex-presidente do BRB, Banco Público do Distrito Federal, trocou de advogado. O novo é Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça do governo Dilma, ligado ao campo progressista, e esse ex-presidente do BRB declarou publicamente que vai delatar. Delatar quem? Essa é a pergunta que a imprensa ainda não faz com a força que deveria. Mas bastidores indicam que ele pode alcançar o governador Ibanez Rocha. E mais, figuras do entorno de Flávio Bolsonaro também podem estar no raio dessa delação. A mesma rede que Mendonça está tentando proteger. Uma rede construída sobre fortunas bilionárias, doações nunca explicadas e acordos que nunca vieram a público. E agora você entende por que o delegado bolsonarista não quer a delação do intermediário dos 5 milhões. Porque uma delação puxa a outra. E quando o fio começa a se soltar, não tem como saber onde vai parar. O caso Master não está saindo do controle por acidente. Está saindo do controle porque encontrou o que não deveria encontrar. E as pessoas que deveriam ficar em silêncio estão decidindo falar. O discurso vazio no palanque, o delegado dentro do STF, o material bloqueado, as delações se aproximando, cada peça encaixa na seguinte. E quando você vê o conjunto,
Fica impossível chamar isso de coincidência. Agora me escuta com atenção, porque isso aqui é o ponto onde a história muda de nível. Existem dois caminhos. O primeiro, Mendonça consegue segurar as delações. O delegado filtra o que chega à superfície, a narrativa de perseguição ao filho de Lula avança, e em 2026, o campo democrático entra na campanha na defensiva, enquanto Flávio Bolsonaro usa a estrutura do Supremo como palanque. Segundo caminho, as delações escapam. O ex-presidente do BRB fala, outros falam, o material comprometedor vaza, os ministros revoltados se articulam, e Flávio chega à eleição com a farsa do discurso já desmontada, sem a munição que ele esperava ter. O que separa um caminho do outro não é só a vontade das instituições, é também a pressão pública, é o que a sociedade decide fazer com essa informação, é saber se o Brasil vai repetir o padrão de deixar os poderosos saírem ilesos de novo. Porque outubro parece distante, mas a campanha começa a ser definida agora, com cada delação que escapa, com cada discurso falso que é desmontado ao vivo, com cada voto que elege ou derruba um parlamentar comprometido com a impunidade. O que Mendonça tentou enterrar não ficará enterrado para sempre. Quando isso vier à superfície, o projeto que você viu hoje vai parecer apenas o capítulo 1. O que ficou provado vai além da mentira de um discurso. Ficou provado que existe um projeto coordenado com palanque, investigação, imprensa e cargo institucional para chegar a outubro de 2026 com vantagem construída fora das urnas. Flávio faz a parte pública, o discurso que euforiza sem dado nenhum. André Mendonça faz a parte institucional, a investigação que persegue aliados do governo e protege aliados da direita. E a imprensa, muitas vezes, amplifica o que interessa à narrativa. A farsa foi desmontada hoje, mas ela vai ser remontada amanhã com outras palavras. A pergunta que fica é esta: quando as delações do caso Master finalmente trouxerem à tona o que Mendonça tentou esconder, o Brasil vai ter coragem institucional de agir? Ou a gente vai assistir mais uma vez tudo desmoronar sem que ninguém seja responsabilizado? Essa resposta ainda não existe, mas está sendo construída agora, dentro do Supremo, nas delações que se aproximam e nas urnas de outubro. Agora me responde aqui nos comentários. Você acredita que as delações do caso Master vão escapar do controle de Mendonça antes das eleições? Ou o esquema consegue segurar até lá? Vou te esperar nos comentários. E lá em cima, no primeiro fixado, tem um presente para você não chegar de mãos vazias nessa conversa.